Olá, então estamos de volta aqui com nossos vídeos de Rust. Semana passada não teve vídeo porque eu estava viajando e não quis gravar, quis descansar mesmo. Mas antes disso a gente viu, nas anteriores a gente viu sobre os tipos de dados, né? Sobre os tipos inteiros, os tipos escalares. A gente falou também sobre overflow de integer, floating, operações numéricas, soma, subtração, essas coisas mais básicas, tipo booleano, alguns outros tipos, arrays também. Então tá lá no vídeo passado. E antes de começar, já seguindo aquele bom e velho ritual de todo vídeo, né? Já deixa a sua curtida aí, comenta alguma coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho e toda aquela lenga-lenga lá do YouTube. Então, vamos falar agora sobre funções no Rust. Então, as funções são prevalentes no código Rust. A gente já viu algumas funções mais importantes na linguagem, como por exemplo a main. A main é uma função e ela é o ponto de entrada do programa. A gente também viu a palavra fn, que significa que a gente está declarando uma função, quando a gente escreve fn aqui, seguido do nome da função. Então o Rust usa o snake case, que é essa maneira de você escrever com underline entre as palavras. Então, another function, né, outra função, você escreve another, tudo minúsculo, e o underline, né, o traço baixo, function, separando as palavras, né. Eu particularmente prefiro aquele camel case, né, que você coloca a letra maiúscula junto assim, em vez de colocar o underline, né, mas vamos seguir o padrão aqui da linguagem, né. Então a gente define então a função escrevendo a palavra fn seguida do nome da função e um conjunto de parênteses. E as chaves dizem ao compilador onde o corpo da função termina, começa e termina. Então, nesse caso aqui, por exemplo, essa função ela começa aqui e termina aqui, e a única coisa que ela faz é executar esse print line, exclamação, que a gente já viu que é uma macro, né? Que exibe uma frase na saída padrão. A gente pode chamar qualquer função que a gente definiu por simplesmente escrever o seu nome seguido então pelo parênteses, para você chamar a função, como está aqui, por exemplo. Ele chamou another function, abre e fecha parênteses, então ele está chamando a função. Então, note que a gente definiu o another function depois da main, no código fonte. A gente poderia ter definido antes também. O Rust não se importa se você está chamando antes ou depois, apenas que elas estejam definidas em algum lugar do escopo que pode ser visto pelo chamador, né? Então, como no mesmo arquivo da main, tudo que está lá é do mesmo escopo da main. É diferente do C++, por exemplo. C++ você não pode definir antes assim, ou melhor, depois, a não ser que você coloque o cabeçalho dela antes, né? Mas não é o que acontece aqui. E então a gente vamos criar um novo projetinho aqui chamado funções para a gente fazer os nossos testes. Vamos aqui para o VS Code, cargo new functions. Então ele cria o pacotinho aqui, o functions, vamos fechar esses outros aqui. Acho que eu vou até deletar eles depois, esse aqui é da vídeo passado. Source, main. E eu vou tentar parar de ficar copiando e colando o código, porque é bom forçar a escrever para memorizar, né? Peraí. Então, fn é a palavra para você definir. Então, chamá-la de outra função, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves para definir o corpo da função, assim como é na main, né? Então, essa aqui vai fazer o que? Print line, exclamação, fazendo alguma coisa. Ponto e vírgula. E aqui dentro eu vou chamar a outra função. Opa, copiar só isso aqui. Outra função. E cargo run para executar. Ops, eu tenho que estar lá dentro, né? CD functions, cargo run. Beleza, então ele exibiu hello world aqui e depois ele chamou a outra função e entrando lá dentro ele exibiu também essa frase fazendo alguma coisa, como a gente pode ver aqui embaixo. Então, os parâmetros.
A gente pode definir parâmetros das funções, que são variáveis especiais que são parte da assinatura da função. Quando a função tem parâmetros, você pode prover com valores concretos para esses parâmetros. Tecnicamente, o valor concreto são chamados argumentos, mas em conversões casuais, pessoas tendem a usar a palavra parâmetro e argumento da mesma forma para tanto variáveis numa função definida ou então para valores concretos passados, quando você chama uma função. Então, se a gente criar, a gente passa no caso esses parâmetros ou argumentos pelos parênteses da função, tanto na definição quanto na chamada, como aqui. Então, é o nome seguido do tipo, né? O x é o nome, vamos falar assim, nome variável, nome var, e o tipo inteiro de 32 bits. Então, eu vou dizer que eu recebi um parâmetro de valor tal, que é abre e fecha chave, né? Nome underline var. E aqui, então eu passo, por exemplo, 42. Cargo run de novo, então pode ver aqui que ele mostrou. Recebi um parâmetro de valor 42, que é o nome da variável aqui. O valor que foi passado aqui na linha 2. Parecido com C++, né? Só muda um pouco a sintaxe, que é com 2 pontos, né? C++ seria antes, você daria o tipo e depois o nome, e não teria esses 2 pontos aqui. Então, a declaração de another function tem um parâmetro chamado x, aqui no caso aqui, né? O tipo de x é especificado como i32, que é um inteiro de 32 bits. Se a gente passar 5 no another function, o print line, então vai colocar o 5 na tela, que nem a gente testou lá. Nas assinaturas da função, ou no cabeçalho da função, né, você tem que declarar o tipo de cada parâmetro. Isso é uma decisão deliberada do design do Rust. Ele requer a anotação do tipo na função, da definição, para que o compilador quase nunca necessite que você use esse tipo em outros lugares do código para descobrir qual que é o tipo dela, né? Então, deve ser por uma questão de não ter que fazer conversão implícita, né? Como você já definiu que o valor vai ser um integer de 32, então mais na frente não tenha que fazer alguma conversão, por exemplo, né? O compilador também te dá a habilidade de fazer mensagens de erros mais fortes se você sabe qual que é o tipo que você está passando. Então, quando a gente define múltiplos parâmetros, a gente separa eles com vírgulas, como nesse caso aqui. Então, ele criou uma função chamada print_label measurement, ou seja, imprime um valor com rotulado, né? Uma medida rotulada. E aí vamos fazer algo parecido aqui, né? Uma outra função que recebe um i32 e mudar aqui, ó. Imprime valor medida rotulada. Então, medida i32 e o rótulo chamado de hot char, né? Isso, char. Então, recebi um parâmetro de valor tal. E o what. Então, ele vai substituir lá. 42 e H de hora, por exemplo, né? Então, não pode ser 42, vamos ver 20 horas, né? Cargo run. Ó, deu um erro aqui, ó. Medida, né? Ops. Então, recebi um parâmetro de valor 20 horas, né? Que é uma medida de horas e o rótulo H. Beleza. Então, agora, statements e expressions, né? Statements são declarações e expressions, expressões, né? O corpo das funções são feitas de uma série de declarações opcionais finalizando em uma expressão. Até então, as funções que a gente cobriu não incluíram uma expressão finalizante, mas você viu expressões como parte de uma declaração. Porque o Rust é uma linguagem baseada em expressão, e isso é uma distinção importante a entender,
Outras linguagens não têm a mesma distinção, então a gente vai ver o que é o statement, né, o que é a declaração e o que é a expressão e como isso afeta o corpo da função. Statements, ou declarações, são instruções que performam alguma ação e não retornam valor. Então a declaração ela não retorna um valor, é só declarar algo, né? E a expressão avalia a um valor resultante. Então vamos ver um exemplo. A gente já usou statements e expressions, está escrito aqui, né? Criando uma variável e assinalando o valor a ela com a palavra let em um statement, né, em uma declaração. Por exemplo, nessa parte aqui, no listing 3.1, né, let y igual a 6 é uma declaração. Então, por exemplo, aqui ele está declarando, né, o y igual a 6. Isso aqui, toda essa parte aqui, ela não retorna nada, né? A definição da função também é um statement, também é uma declaração. O procedimento inteiro do exemplo é um statement, né? É uma declaração. Como a gente vê, chamar uma função não é uma declaração, ou seja, é uma expressão, né? As declarações não retornam valores, portanto você não pode assinalar ao let uma declaração a outra variável, né? Usando let uma declaração de outra variável, como por exemplo aqui, eu faço let y igual a 6 e tento atrelar isso ao x, né? Isso não é possível, né? Diferente do C, por exemplo, no C isso seria possível, a gente só não usaria let, né? A gente usaria x igual a y igual a 6. Então eu estou declarando ao mesmo tempo duas variáveis, uma x e outra y, e ambas igual a 6. Né? Mas no Rust não existe isso. O let y igual a 6 é uma declaração que não inclui, que não tem um valor de retorno. Então ela não teria nada para o x atrelar. Ou seja, como que a gente vai atribuir algo ao x, sendo que isso aqui não retorna nada, né? Isso é diferente de outras línguas e tal. As expressões então avaliam a um valor e fazem a maioria do código que você escreve em Rust. Considerando uma operação matemática, por exemplo, 5 mais 6, que é uma expressão que avalia ao valor 11, né, que é 5 mais 6. As expressões podem ser parte de declarações. Então a gente pode, por exemplo, let x igual a 5 mais 6. Ou seja, o let x é uma declaração e o 5 mais 6 é uma expressão que vai retornar o 11 e vai ser declarado x igual a 11. Né? Então, no código 3.1, o 6 também é um statement. O próprio número 6 sozinho já é um statement que avalia ao próprio 6. Né? Isso é uma expressão, então, que retorna o 6. Chamar uma função é uma expressão também. Chamar um macro também é uma expressão, porque tudo isso retorna alguma coisa. Um novo bloco de escopo criado com chaves também é uma expressão. Por exemplo, eu posso declarar o y igual a abre e fecha chaves, dentro dessa chave que é um escopo, eu declaro então um certo x valendo 3 e soma esse x mais 1. Então, repare aqui, ok, vamos ver. Essa expressão, abre e fecha parênteses, let x igual a 3, x mais 1, é um bloco que, no caso, avalia a 4. O valor é atrelado ao y aqui nessa linha, que é parte do comando let, né? Note que o x mais 1 não tem um ponto e vírgula no final, que é diferente das maioria das linhas que a gente viu até agora. As expressões não incluem ponto e vírgula como finalizador, só a declaração que tem um ponto e vírgula, né? E se você adicionar então um ponto e vírgula ao final da expressão, você vai transformar ela numa declaração e não vai retornar um valor. Então a gente tem que ter isso em mente para explorar. Então vamos brincar um pouquinho aqui no código. Eu tenho, por exemplo, declarar um let variável igual, abre e fecha chaves, aqui dentro eu declaro x igual a 10 e x mais 20. Opas, sem ponto e vírgula então, e o ponto e vírgula só aqui fora, porque aqui fora é quando eu termino a declaração, né? Eu estou declarando a variável var igual, quer dizer, a variável chamada variável, né? Igual a isso aqui. E como isso aqui então é uma expressão, eu não preciso finalizar ela com ponto e vírgula, mas como o let igual a variável é uma declaração, eu preciso finalizar com ponto e vírgula. Então vamos imprimir aqui print line
variável. E isso aqui, obviamente, então, é uma expressão. E aqui no final, então, ele mostra variável vale 30. Ele dá um warning aqui na linha 12. É porque eu não usei essa função, né? Vamos apagar ela. Pronto. O warning era só isso mesmo. Funções com valor de retorno, né? A função pode retornar valores que o código os chama. A gente não dá nome ao valor de retorno, mas a gente tem que declarar o seu tipo usando uma flecha, né? Um traço e um maior ou igual. No Rust, o valor de retorno da função é sinônimo com o valor da expressão final do bloco do corpo da função. Você pode retornar justo na função usando a palavra return também, especificando o valor, mas a maioria das funções retorna a última expressão implicitamente, assim como a gente fez aqui em cima, né? Ele simplesmente botou um 5 aqui. Criou uma função chamada 5, né? 5 em inglês. E em vez de escrever return 5, ele simplesmente coloca 5 aqui. Então vamos testar isso. fn5, ela retorna, como é que é a sintaxe, né? É um i32. Então uma flechinha, então fn para declarar a função, nome da função, parâmetros e flechinha e o tipo, que é o tipo que vai ser retornado. 5. Então eu posso colocar aqui let x igual a 5, escrevendo mesmo, né? E aqui print line x vale x. E ele vai mostrar 5, né? X vale 5. Ou então, no caso, eu poderia usar o return, aí no caso eu teria que usar o ponto e vírgula, né? Pelo que eu entendi é isso, exatamente. Olha lá, ele faz a mesma coisa. Mas essa sintaxe aqui de simplesmente usar a declaração, né? O statement, como a própria função sendo o statement, eu acho mais enxuto, né? Tem menos coisa, fica mais prático, né? Então, não tem nenhuma chamada de função, macro ou sequer um let dentro da função 5. É só apenas o número 5 em si. E isso é uma função completamente válida em Rust. Então, note que o retorno, o tipo de retorno especificado também é um y, é um inteiro de 32 bits. Então, isso aí, se a gente executar, dá isso lá. O 5, no 5, né, na função chamada 5, é o valor de retorno da função, que é porque que o retorno dela tem que ser um i32, ou seja, um inteiro, né? Vamos examinar isso em mais detalhes. Tem dois bits importantes aqui. Primeiro a linha let x igual a 5, né? Que é aqui, let x igual a 5. Mostra que a gente está usando o valor de retorno da função para inicializar uma variável. A gente está inicializando o x, então é uma declaração cujo valor vai ser então essa expressão aqui, avaliada. Porque a função 5 realmente retorna apenas o número 5, né? Função chamada 5. Segundo, a função chamada 5 não tem parâmetros e define o tipo que vai ser retornado. Mas o corpo da função é apenas um número 5 sozinho, sem o ponto e vírgula, porque é uma expressão cujo valor a gente quer retornar. Então vamos ver um outro exemplo. Plus 1, né? Soma 1. Aqui ele já fez recebendo um parâmetro que vai retornar um y, um inteiro de 32 bits e vai somar esse valor recebido mais 1 e vai retornar também. Então, soma 1, recebe um x, que é do tipo i32, retorna um i32, e aqui eu vou, em vez de eu retornar 5, eu vou retornar x mais 1. Então, soma 1 em, sei lá, 10. Ops. Soma 1, eu passo 10, então x vai valer 11. Exatamente. Então, rodar esse código vai mostrar o valor de 6, né? No caso, que eu não fiz com o número 5, né? Mas se a gente colocar um ponto e vírgula aqui, sem colocar um return, a gente tem um erro. A gente não pode compilar a função functions devido a um erro e ele
exibe aqui, ó. Ele estava esperando um retorno de um i32, mas ele não está retornando nada, né? Porque não tem nem a palavra return aqui, e isso aqui também não é uma expressão. Não não é uma expressão. Então, compilar o código dá esse erro, né? Essa mensagem de erro é o mismatched types, né? O tipo que não combina, revela o principal, o problema em si, né? Desse código. A definição da função plus one, soma 1, diz que vai retornar um i32, mas a declaração não avalia a um valor, que é expressado pelo abre e fecha parênteses, né? É um tipo unitário, né? Esse aqui, que é de uma expressão, né? Inclusive, por coincidência, é o mesmo de uma função, né? Portanto, nada é retornado, que contradiz a definição da função e resulta em um erro. Nesta saída, o Rush provê uma mensagem para possivelmente ajudar a se corrigir esse problema, né? Sugere então remover o ponto e vírgula, que consertaria o problema. Então, realmente ele mostra aqui, ó. Implicitamente retornando uma expressão, pois o corpo da função não tem um tail, né, uma cauda, né, um retorno, não final, ou a palavra return, né, que nem a gente mostrou, a gente poderia ou substituir por return aqui, ou então remover, como ele está sugerindo aqui, remover o ponto e vírgula para retornar esse valor, x mais 1. Né? Tanto escrever return, quanto apagar tudo e apagar o ponto e vírgula, funcionaria também. Então é isso aí. Essa é a nossa breve aulinha sobre funções no Rust, no nosso capítulo de funções. Então eu agradeço a presença de todos e até a próxima.